Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua paz que nos mantém e nos sustenta esteja conosco todos os dias até que Ele venha. Olá! Como é bom estarmos reunidos, como é bom estarmos unidos no mesmo Espírito na presença do Senhor. É sempre um privilégio sabermos que servimos a um Deus que nos sustenta. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 41, versículo 10 nos diz: eu te sustento, eu te mantenho com a minha destra fiel. E é isso que nos faz, é essa certeza que nos faz sorrir, que nos alegra e que nos permite ter paz. E é por isso que eu te convido a orarmos juntos ao Senhor, entregando este momento de adoração a Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, como é bom podermos estar reunidos com os nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor, porque por teu amor somos sustentados. A tua destra fiel tem estado conosco e é por isso que temos paz. Que o Senhor possa aceitar este culto que estamos, ó Deus, entregando a Ti. É o culto que vai do alto do coração. Senhor, muito obrigada pelo teu sustento. Muito obrigada pelo teu cuidado. Nós somos gratos a Ti por tudo e muito mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá! Seja bem-vindo ao PIBPA News, edição quarentena. E neste tempo não podemos ficar parados, então fique atento às nossas atividades. Segunda-feira, às 19 horas, temos o Papo de Homem. Às 20 horas e 30 minutos, temos o Entre Elas, um espaço somente para as mulheres. Terça-feira, temos live com a nossa juventude às 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, culto de celebração ao Senhor. Quinta-feira, 21 horas, Papo de Família. Sexta-feira, Encontro Bíblico, às 19 horas. Sábado, Tarde Kids, às 16 horas. E às 20 horas, Plantão UNAD, um espaço só para adolescentes. E temos um encontro marcado, todos os domingos, às 10 e às 19 horas. Se você ainda não participou de alguma dessas atividades, participe, ore e convide. Será uma bênção para você e para a sua família. E para participar, fique atento às nossas mídias sociais. Este foi mais um PIBPA News, edição quarentena. O livro de Mateus, capítulo 6, retrata uma parte do Sermão da Montanha quando o Senhor está conversando com o povo. E nesta passagem ele diz para que o povo não fique ansioso. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 29 e logo após o 33. Abra sua Bíblia em Mateus 6, do 25 ao 29 e logo após o versículo 33. Façamos essa leitura juntos. Ela nos diz: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios, Ele também cuida de nós. Por isso, oremos ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele
o seu cuidado. Nosso Deus, nosso Pai, vem te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Pai. Vem te agradecer por tu não nos abandonarmos neste momento tão difícil, nessa situação tão difícil em que o mundo está vivendo, Pai. Agora vem te pedir que tu tome, Pai, a frente, Pai, dessa situação, Pai. Toma o rumo dessa situação. E eu te peço, Pai, pelas famílias de nossa igreja, pelos nossos familiares, pelas aquelas pessoas, Pai, que estão cuidando dos doentes, Pai. Toma os médicos, toma os enfermeiros nas tuas santas mãos, Pai. Vem estar repreendendo esse vírus, Pai. E que tu possa, Pai, estar atuando no nosso meio. E que nesses momentos difíceis, em família, nós possamos ver a manifestação do teu poder. Que nós possamos viver em unidade. E que o teu santo nome seja glorificado no meio de nós. Vem te pedir por todos os irmãos da nossa igreja, Pai, os idosos, Pai, as crianças, os jovens, adolescentes, os adultos, enfim, Pai. Entra com providência, Pai, em cada necessidade de cada irmão, Pai. Toma o rumo desta situação. E eu te peço também pela vida do nosso pastor, pela vida da liderança da nossa igreja. Pai, esteja conosco, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós cremos num Deus que tudo pode e tudo faz. Amém. Nós cremos num Deus que ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus é o Deus do impossível. Amém. Amém. E chegou o momento de nos confraternizarmos. Por isso eu te convido a sorrir. Sorria para a pessoa que está ao seu lado, se está ao lado de alguém. Se não tem, sorria também, porque a alegria e o sustento do Senhor é que mantém o sorriso em nossos lábios em qualquer situação. Este também é um momento de dedicação dos nossos dízimos e ofertas. E você pode fazê-lo através da conta bancária que está aqui descrita abaixo de mim, ou então dirigindo-se ao nosso templo e depositando seu dízimo em nosso gasofilácio. Mas também queremos fazer deste momento um momento de gratidão. Por isso, enquanto estivermos cantando juntamente com o louvor, eu peço que você utilize o chat e coloque ali um motivo de gratidão que você tem. Nós sabemos que temos vários motivos para agradecer ao Senhor. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem feito com que nós superemos os nossos limites. Isso é motivo de gratidão. Por isso, louvemos ao Senhor, tendo a certeza que o nosso Deus, Ele nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Deus que pode tudo. O Deus que pode cuidar da gente em cada momento, em cada situação, nos pequenos detalhes. Ele tem o poder para cuidar de nós nos pequenos detalhes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta onde o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os meus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, oh, oh. Deus está cuidando
de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Olha a grandiosidade desse Deus maravilhoso. Olha o que Ele fez pra gente. Colocou limite nas águas do mar, deu altura certa o pássaro voar, fez o céu e pôs as estrelas a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Louvado seja o nome do Senhor. Você é especial, eu sou especial, sua família é especial e Deus cuida da gente nos pequenos detalhes. Amém. Olá! Estamos iniciando agora mais um Momento Missionário e eu convido a você, do lugar onde você está, do cômodo onde você se encontra, a estar recitando junto comigo o tema da campanha de missões desse ano. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Mais uma vez, transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa desse ano está registrada em Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: alegrem-se. Mais uma vez eu repito, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Aleluia! E o foco do nosso momento de hoje será Moçambique e tudo o que o Senhor tem feito lá, através de missões, orações e contribuições. E trazendo essas informações, nós teremos o Daniel, o coordenador de caravanas em Moçambique, reforçando a importância de não só fazermos missões, mas vivermos missões. Por isso, lembre-se, ore e contribua. Há um ano atrás, passava o ciclone Idai lá em Moçambique. Esse ciclone causou muita destruição. Muitas famílias perderam seus entes queridos. Muitas pessoas perderam suas vidas, perderam suas casas. E nós, através do seu esforço, através das suas ofertas, levamos 2 equipes para atender as necessidades desse povo. Levamos médicos, farmacêuticos,
psicólogos, pessoas que estavam com o coração sedento para abençoar e para cuidar daquele povo. Nós, através da sua vida, através da sua oferta, pudemos atender 3.000 pessoas. Através das suas ofertas, através das suas ações nas igrejas, levantamos medicamentos avaliados em $10.000. Muito obrigado pelo seu empenho, muito obrigado pelas suas ofertas. Vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Olá, queridos. Graças ao Pai Celestial, estamos iniciando uma nova semana, não é? Mercê da graça de Deus, estamos dia após dia superando os obstáculos, as dificuldades resultantes deste isolamento social, mas alegres porque, ainda que fisicamente isolados, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, estamos ligados. Talvez até os vínculos da nossa fraternidade tenham sido mais estreitados em razão das dificuldades e das impossibilidades de estarmos fisicamente próximos. De modo que nós queremos, nesta hora, agradecer a Deus, porque Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado e, mercê da sua graça e poder, tem feito com que, dia após dia, a gente vá superando as barreiras e até o momento em que vamos estar completamente livres para voltarmos a estarmos juntos, louvando a Deus, glorificando a Deus, estreitando ainda mais os laços da nossa fraternidade. Eu gostaria de agradecer a Deus não apenas pela membresia de nossa igreja, mas também pelos nossos queridos visitantes, os nossos queridos amigos, vizinhos, enfim, todos aqueles que têm nos honrado com a sua audiência. Nosso desejo é que o Senhor Deus, que os tenha abençoado, continue a operar ricamente em suas vidas, não é? Fazendo com que eles desfrutem das melhores bênçãos do Pai Celestial. Nesta hora, eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, onde leremos do versículo 17 ao versículo 22. Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Leamos o texto. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não digas falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então o jovem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém,
contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O Senhor Jesus estava caminhando com seus discípulos quando, de repente, um moço veio ao encontro de Jesus, ajoelhou-se e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus conversou com aquele moço, orientou, mostrando exatamente o que ele precisava fazer. Mas o texto diz que, ao final daquela conversa, aquele moço baixou a sua cabeça, virou as costas e foi embora triste e decepcionado, porque a resposta que Jesus lhe deu não era exatamente o que ele desejava ouvir. É com base na experiência vivenciada ou narrada em nosso texto que nesta hora nós queremos falar sobre um tema: que fazer para herdar a vida eterna. É claro que o tema suscita já uma pergunta inicial: o que é a vida eterna? O que é isto? Esse ou esta é uma palavra que continuamente nós ouvimos Jesus proferindo: e dou-lhes a vida eterna, e ninguém os arrebatará da minha mão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê tenha vida eterna. Vida eterna, então, é um tema bíblico, neotestamentário, e especialmente central no Evangelho de João. Mas o que é isto? Alguém poderia dizer que vida eterna é vida sem fim. É verdade. Vida para sempre. Sim. O termo eterno, do grego aionios, salienta exatamente isto. Mas não é apenas isto. Vida eterna não é apenas vida sem fim. Não é apenas viver para sempre. É muito mais do que isso. Vida eterna é qualidade de vida. Ou, para sermos mais precisos, é o tipo da vida que Deus tem. Então, possuir a vida eterna significa participar da vida de Deus. Significa começar a desfrutar da vida que pertence ao Pai eterno. Em João, capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus define muito bem isto
quando diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ter a vida eterna, experimentar a vida eterna, desfrutar da vida eterna, é uma consequência do conhecimento que a pessoa tem do próprio Deus por meio de Cristo. E quando a Bíblia fala em conhecimento, ela não se refere a um conhecimento filosófico, intelectual. A palavra conhecer tem o sentido de conhecimento experimental. É alguém que conhece não simplesmente porque leu a respeito dele, imaginou, mas conhece porque teve uma experiência real, pessoal, verdadeira com Deus. Então, o que Jesus deixa claro aqui, que para que alguém possua a vida eterna, ele tem que ter uma experiência pessoal com Deus, por meio de Cristo. Isto é ter a vida eterna. No entanto, a pergunta daquele moço salienta algumas verdades que eu gostaria de pontilhar nesta mensagem. E a primeira delas é que há muitas pessoas que, embora sejam religiosas, sinceras, ainda não possuem a vida eterna. Ou seja, a exemplo do que aconteceu com aquele moço, são pessoas que possuem uma religião, pessoas que têm conhecimentos religiosos profundos, pessoas que creem em algumas verdades bíblicas. Por exemplo, creem na existência de Deus, na existência de Jesus Cristo, na existência do seu Espírito Santo, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que a nossa vida não fica ou não ficará confinada a este mundo, mas que após a nossa morte, nós ainda continuaremos vivendo espiritualmente. Pessoas que acreditam na existência do céu, bem como acreditam na existência do inferno. Pessoas que temem a Deus e que levam a sério o nome de Deus, que não ficam brincando com Deus, escarnecendo do nome de Deus, mas que são capazes de reclinar a sua cabeça e ter uma atitude de reverência quando ouvem falar em nome de Deus. Pessoas que, como está acontecendo com muitas agora, que embora não sendo membros de uma igreja evangélica, estão participando do culto, ouvindo a sua palavra, e até mesmo sentindo prazer nisto. São pessoas religiosas.
e religiosas sinceras. Mas essa é a questão. Esse é o ponto. Ainda não possui a vida eterna. Aquele moço estava exatamente assim. Era um moço sincero, era um moço religioso, mas que ainda não tinha uma vida eterna. A sua vida ainda estava vazia. Ele certamente ainda temia o momento em que a morte poderia bater a porta da sua vida e ele não saberia exatamente para onde ele iria, onde ele iria passar a eternidade. E ao pensar nisto, aquele moço que tinha ouvido de Jesus tantas e tantas vezes, aproveitou-se daquele momento para ir ao encontro de Jesus. E lhe perguntar: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Há nesta pergunta do moço uma questão que vale a pena a gente considerar. Porque a vida eterna não é algo que a gente herde. A vida eterna é algo que a gente recebe gratuitamente. Nós não temos direito a isto. Nós recebemos gratuitamente de Deus em razão da sua misericórdia, em razão do seu amor. E aquele moço, então, agora, consciente de que não tinha vida eterna, ele assume isto. Ele assume, ele não se engana. E ele vai e se coloca diante do nosso Senhor Jesus e com sinceridade pergunta: o que eu preciso fazer? O que é que eu devo fazer? Para chegar a Cristo, ele teve que vencer, é claro, algumas barreiras. A primeira delas era a que era interposta entre ele e Jesus por meio dos líderes religiosos, dos escribas e fariseus. Certamente eles ficaram indignados quando viram aquele moço se colocar diante de Jesus e fazer-lhe aquela pergunta. Talvez eles tenham dito de si para si mesmo: por que ele não perguntou a nós? Os líderes religiosos dele somos nós. Ele deveria vir ao nosso encontro. Por que foi ao encontro dele? Por que foi pedir orientação a ele? Aquele moço sabia por quê. Aquele moço venceu esta barreira. A segunda é a barreira do orgulho. A Bíblia diz que aquele moço foi a Jesus e se ajoelhou. Foi um ato realizado em público, diante de muitas pessoas. Quantos teriam a coragem de se ajoelhar diante de Jesus, de reconhecer a grandeza de Jesus, a sabedoria de Jesus? Aquele moço humilhou-se diante de Jesus, e este é mais um ponto positivo: a coragem.
Mas também aquele moço foi alguém que aproveitou o tempo da sua oportunidade. Quando ele viu Jesus passar, ele certamente pensou, é agora, o momento é agora, a hora é agora. Eu estou com essa dúvida corroendo a minha mente, o meu coração, há muito tempo. Eu tenho dúvidas. Eu não sei exatamente para onde eu irei depois que eu partir deste mundo. Eu não quero continuar com isto. Eu sei que existe vida eterna. E eu quero isto. Ele, Jesus, está aqui. Eu vou ao encontro dele. Aquele moço, então, aproveita o tempo da sua oportunidade. Aquele moço tinha ao lado de Jesus vários discípulos, mas ele foi a Jesus. Ele olhou para Jesus e disse, quem pode me responder? Não será Pedro, não será Tiago, não será João, não será Mateus, é ele, Jesus. E mais uma vez aquele moço toma uma atitude certa de ir exclusivamente a Jesus, que é a fonte da vida eterna, que é o doador da vida eterna, que é o sustentador da vida eterna. Então, se alguém deseja ter a vida eterna, receber a vida eterna, ele não deve ir a santos ou santas, ele precisa ir unicamente a Jesus, que é o doador, o sustentador, aquele que concede a vida eterna. E aquele moço foi. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele moço, Jesus amou aquele moço em função da sinceridade, da coragem, e dele estar preocupado com aquilo que realmente faria diferença na sua vida. Porque no fundo, queridos, o que vai fazer diferença na sua vida, quando você chegar lá no final, não é se você teve muito dinheiro ou pouco dinheiro, não é se você foi alguém que foi aplaudido por multidões ou não, não é se você teve muitos bens ou não, não é se você foi uma pessoa bem conceituada ou não. Todas essas coisas, obviamente, são importantes, mas, no fundo, isso não vai fazer diferença nenhuma quando você estiver lá, no dia final da sua vida. O que vai fazer toda a diferença é: você possui a vida eterna? Você já é um salvo por Cristo? Isto vai fazer toda a diferença, porque todas as outras coisas, a essa altura, são de menor importância. A sua condição espiritual vai fazer diferença. E aquele moço estava preocupado exatamente com isto. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele moço e disse, você conhece os mandamentos? Ele disse, conheço, mestre. E Jesus então começou a citar os mandamentos. Honra o teu pai, honra a tua mãe, não defraudarás a ninguém, não adulterarás. E Jesus começou então a citar os mandamentos. E aquele moço disse, mestre, tudo isto tenho observado, guardado desde a minha infância. Aquele moço havia nascido em um lar religioso.
E os seus pais, certamente, seus pais, introjetaram na mente daquele moço os mandamentos da lei mosaica. Ele disse, eu observo essas coisas, eu cumpro, mas a questão, mais uma vez, que vem ao nosso encontro é, a despeito de cumprir os mandamentos, ele ainda sentia um vazio profundo na sua alma. Porque o cumprimento dos mandamentos, em si mesmo não são capazes de nos conferir a vida eterna. E aquele moço disse, eu faço isso desde a minha infância, e talvez tenha dito isso com muita tristeza, como que dizendo, mestre, é exatamente isso que eu não entendo. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma boa pessoa, mas ainda não tenho a vida eterna, ou seja, ainda estou perdido. Ainda estou perdido. Como, mestre? E aí Jesus olhou para aquele moço e disse, moço, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa, só uma. Acho que aquele moço ficou curioso e ao mesmo tempo esperançoso. Porque não faltavam muitas coisas na vida daquele moço. Faltava apenas uma coisa. E Jesus disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aquele moço era um moço rico, era um moço de posses. E Jesus disse, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E a pergunta que nós fazemos é pecado ser rico? É pecado ter bens? É pecado ter posses? Não, não é. E a Bíblia mostra que muitas pessoas que seguiram a Cristo Jesus eram pessoas de bem ou de bens, que possuíam bens materiais. Eram pessoas que tinham recursos. E Jesus nunca mandou que elas abrissem mão da sua riqueza. Porque ninguém é impedido de ir para o céu por ser rico. Ao mesmo tempo que ninguém vai para o céu por ser pobre. Pobreza e riqueza não são condições para que alguém vá ou não vá para o céu, para que alguém tenha ou não tenha a vida eterna. Mas então por que Jesus mandou que ele vendesse tudo? Porque Jesus descobriu, ele, Jesus que conhece os corações, que o problema daquele moço é que ele amava o dinheiro. O dinheiro era o seu ídolo. O dinheiro era o seu Deus. E o que Jesus aqui então está falando é, você quer a vida eterna? Então a primeira coisa que você deve fazer é isto, é você renunciar os teus deuses, ou o teu Deus. Abrir mão disto, vem e passar a seguir. Aquele moço, ainda que imaginasse que estava cumprindo os mandamentos da lei mosaica, em verdade ele não estava, porque estava deixando de colocar em prática um dos mandamentos que diz, não terás outros deuses diante de mim.
E o dinheiro, as riquezas daquele moço eram um Deus. É isso que está impedindo, rapaz. É isso que está obstruindo o caminho entre você e a vida eterna. É o apego a este Deus. Se você quer ter a vida eterna, você precisa renunciar, abrir mão e vir ao meu encontro. Ah, queridos, o que Jesus está ensinando aqui é que a vida eterna é uma dádiva dele, de Deus. A vida eterna é algo que nós recebemos dele por causa da sua misericórdia e bondade. Mas para recebê-la, nós temos que entronizar o Senhor Deus em nosso coração e fazer dele o nosso Senhor, o soberano da nossa vida. E essa entronização acontece quando, através da fé, nós recebemos Jesus. Quando fazemos de Jesus o Senhor da nossa existência. A Bíblia diz que aquele moço ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. Ou seja, um homem que estava quase salvo, de repente, continuou totalmente perdido. Alguém que estava tão próximo do reino de Deus, alguém que estava pronto para receber a vida eterna. Só faltava uma decisão. A decisão de abandonar o seu Deus e se voltar para Jesus. Aquele moço, por causa do amor ao dinheiro, abriu mão da sua própria salvação. E eu quero, nesta hora, convidar a você e lembrar a você, querido, que não incorra neste erro. Não abra mão desse privilégio que Deus está lhe dando, de começar a desfrutar da vida de Deus, já a partir desta terra. De desfrutar da alegria que Deus pode lhe dar, da paz que Cristo pode lhe dar, do amor que Ele pode conceder a você, da segurança e da felicidade eterna. Tudo isso você começa a experimentar aqui e agora. E vai desfrutar disto de uma maneira plena quando deixar este mundo. Vai desfrutar plenamente da vida de Deus. Vai desfrutar da comunhão com Deus. Por isso, se você ainda não tem a vida eterna, tome a decisão. A decisão de receber Jesus, que para obter-se a vida eterna, nós temos que nos decidir por Jesus. Se você ainda não fez isto, faça. Vença os seus obstáculos, vença as suas barreiras, sejam elas quais forem, o medo, a insegurança, as críticas, seja o que for, as ameaças, as dúvidas, vá a Jesus, receba-o agora, e você vai começar a desfrutar da vida eterna. Oremos ao Senhor. Ó Deus querido, glória seja dada ao teu santo nome. Muito obrigado, porque por meio de Jesus Cristo
nós podemos desfrutar da vida eterna. Nós a recebemos neste mundo e desfrutaremos plenamente quando o Senhor nos chamar à tua presença. Agora, a nossa oração é no sentido de que o Senhor queira abençoar aqueles que ouviram a tua palavra, para que, diferentemente do que fez aquele moço, ao invés de darem as costas para Jesus, possam se voltar para Ele e, através da fé, o convidarem para entrar no seu coração por meio da oração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E chegamos à conclusão de mais um culto. É sempre bom estarmos reunidos, ainda que distantes, mas unidos no mesmo Espírito. Lembramos das nossas atividades semanais, muitas são elas, por isso escolha e participe. Lembre também do nosso relógio de oração. Ele continua acontecendo. Por isso, se você ainda não escolheu um horário, escolha-o, faça-o junto com a sua família e vamos continuar a clamar ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso país e pelo mundo. Como dica final deste culto, nós sugerimos para que você leia um livro muito bom. Ele se chama Uma Vida com Propósitos. Esse livro ele está disponível em PDF. Por isso, se você ainda não está sentindo ou está se achando ocioso, não tendo o que ler, fica aí uma grande dica. Uma Vida com Propósito. Que Deus possa te abençoar grandemente e que possamos viver dias sustentados por esse Deus, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós e Ele é maravilhoso. Uma boa semana.